Bom dia a todos, aqueles que nos ouvem aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. É sempre uma responsabilidade muito grande falar nessa casa, mas também é um momento de grande aprendizado. Já estive muito nessas cadeiras assistindo diversas pessoas que nos instruem aqui, muitas vezes com meu pai, e é sempre uma grande oportunidade de relembrar algo que eu ouvi do meu pai mesmo, que quando a gente prepara algumas reflexões para compartilhar com todos vocês, nós somos os mais beneficiados, porque nós somos aquele que tem que estudar antes, preparar antes, ler bastante, receber muitas inspirações, e o nosso ouvido é sempre o mais próximo da nossa boca. Então, que a gente sempre consiga ouvir primeiro aquilo que nós falamos. Isso nos traz um grande aprendizado e uma grande responsabilidade. Nós vamos falar hoje sobre um tema que nos causa, às vezes, alguma estranheza. E quando Jesus, em sua passagem pela terra, proferiu aquele sermão da montanha, onde trouxe as leis morais, onde nos ensinou diversas maravilhas, Mateus relata no seu capítulo 5, no versículo 48, uma frase que Jesus nos disse e que muitas vezes pode passar despercebido, mas nos traz uma responsabilidade imensa, nos traz o sentido da nossa vida. No versículo 48, Mateus relata que Jesus disse: "Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial", ou o seu Pai que está nos céus. "Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial." E nós pensamos, como assim? Como nós vamos ser perfeitos como o Pai Celestial? Ainda mais 2000 anos atrás, Jesus falando para aqueles homens rudes, que eles tinham que ser perfeitos como Deus. E a gente pensa, mas isso não é uma soberba, não é uma arrogância, nós queremos ser perfeitos como o nosso Criador? E nós vamos hoje tentar conversar um pouco a respeito dessa passagem e dos desdobramentos, trazendo alguns esclarecimentos para que nós entendamos que perfeição é essa. Se nós olharmos a origem da palavra perfeito, do latim perfectum, significa feito por inteiro, completo, sem falhas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que algo perfeito não é algo que já está pronto, mas sim algo que foi feito com o potencial de ser sublime, sem falhas. Nós não fomos criados com defeito, nós fomos criados sem nenhuma carência do potencial de aprender, de conhecer qualquer coisa. Mas para que a gente entenda essa afirmação de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, como nós conseguimos entender a perfeição divina? Nós não temos alcance para isso. Quando nós pensamos em Deus, e isso vale em qualquer religião ou filosofia, seja ele Javé, seja ele Deus, seja ele Alá, seja ele o grande arquiteto do universo, ou aquele que criou tudo ou coordenou tudo, que nós não temos condição de entender o que ele é, porque é muito além da nossa capacidade, do nosso entendimento. Mas, como seres humanos imperfeitos ainda, que não detêm a capacidade de entender toda a natureza divina, nós temos como fazer algumas analogias. E no livro A Gênese, capítulo 2, que trata de Deus, livro escrito por Allan Kardec, ele faz, e Allan Kardec, abrindo um parêntese, era um estudioso, era um cientista, então ele usava a dedução lógica para compreender o que ele estava estudando acerca
daqueles fenômenos espirituais, numa época em que não se acreditava mais nem sequer que Deus existia. Então ele começa a investigar e perguntar, e um dos capítulos que ele escreveu nesse livro chamado A Gênese, ele diz o seguinte, que ainda não temos capacidade de entender a natureza divina. Mas como pessoas, como seres humanos, nós temos condições de entender o que o homem é. E se o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, então, dentro da nossa pequenez, que só consegue entender a natureza humana, nós temos que entender que se Deus é a suprema bondade, a suprema capacidade, o supremo amor, o máximo em tudo, e ele coloca sempre um raciocínio muito lógico, muito interessante, que ele diz o seguinte: Deus não é definido pelos homens, Deus é Deus, Deus é supremo, é a infinita perfeição em tudo. Quando nós nos comparamos a Deus, nós tendemos a colocar em Deus os defeitos que nós temos. Então, nós temos alguns defeitos e nós dizemos: ah, mas Deus não foi bom comigo. Ah, mas Deus não soube fazer isso. Ah, mas eu fui criado de uma forma assim ou de outra forma. Sempre colocando uma imperfeição em Deus. Isso em nada macula a perfeição de Deus, mas mostra que nós não temos ainda alcance para entender a perfeição infinita de Deus. E Kardec coloca sempre assim: Deus é Deus. Se Deus tiver qualquer dos vícios humanos, ele deixaria de ser Deus. E é como se nós estivéssemos olhando para um ente dizendo: esse é Deus, mas na realidade esse não é Deus, porque esse que nós estamos enxergando tem defeitos, tem vaidades, tem preferências. Então, o verdadeiro Deus continua imaculado, mas nós ainda não estamos conseguindo enxergar ele em sua realidade. E nós nos equivocamos na nossa visão de Deus. Então, quando falamos em perfeição, nós também tendemos a ter essa dificuldade de idealizar um Deus que é praticamente um ser humano, com os nossos defeitos, esquecendo que Deus, para ser Deus, Ele é o supremo, Ele é o máximo em tudo. E quando nós falamos em perfeição de Deus, é essa perfeição suprema, que não tem um único espaço para nada que não seja absolutamente perfeito. Então, voltando à nossa visão humana, abrindo esse parênteses de que muitas vezes nós idealizamos um Deus equivocado, nós temos que entender que se Deus é a suprema perfeição, os vícios humanos, aqueles que a gente conhece bem, que todos os dias a gente dá algumas tropeçadas, esses vícios, Deus não tem a mais ínfima parte, nenhuma, nenhum vício humano Deus tem. Por outro lado, aqueles comportamentos que nós chamamos de virtudes, Deus, o ser supremo, tem essas virtudes ao máximo possível, ao extremo, àquele nível que nós não temos nem capacidade de entender o que é. Mas se nós numerarmos alguns vícios, vamos ter a certeza de que Deus não tem nenhum deles, em nenhuma parcela. E se nós enumerarmos as virtudes, nós vamos ver que Deus tem que ter essas virtudes ao seu extremo. Em relação à perfeição humana, falamos da perfeição divina, ela é absoluta, extrema. Nenhum vício, em nenhuma situação, nunca houve, nunca haverá nenhum vício na natureza divina. Virtudes ao extremo, à perfeição, todas elas, sem nenhum espaço para menor virtude, nunca houve e nunca haverá na natureza divina. Mas e os homens? Qual que é a natureza dos homens? Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Segundo Mateus relata, fadados à perfeição. E aí? Allan Kardec, em seu estudo inicial, que resultou em O Livro dos Espíritos, onde ele faz diversas perguntas e recebe respostas e tira determinadas conclusões, em O Livro dos Espíritos, questão 115,
ele pergunta a respeito da progressão dos espíritos o seguinte: se os espíritos terão sido criados bons e outros maus. O André, meu irmão, falou a semana passada sobre o bem e o mal e citou essa pergunta. Se os espíritos são criados bons e outros maus. Lembrando que nós dissemos que Deus não tem nenhum vício e tem as virtudes ao extremo, já sabemos a resposta: Deus não cria ninguém mau. Não é possível. Senão, ele não seria Deus. E se nós admitíssemos que um Deus criou alguém mau, ele estaria criando algo que não é perfeito. E Deus sempre cria a perfeição. E nós sabemos que o mal nada mais é que o desconhecimento ainda do bem, da virtude. Então, Deus só criou o bem. E nós, muitas vezes, andamos de lado e esquecemos de retomar o caminho da retidão. Então, os espíritos respondem o seguinte: que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quando eles dizem isso, eles dizem que Deus nos criou com o germe da perfeição, mas que não temos nenhum conhecimento, nenhuma vivência no início. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples, não temos história, e ignorantes, ainda não temos nenhum conhecimento. E eles seguem dizendo o seguinte: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então aqui vem que, embora criados simples e ignorantes, nós temos o germe da perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, o caminho para a perfeição é conhecermos a verdade. E só isso daria uma longa palestra. Então, os espíritos deixam claro que Deus criou todos com o potencial de desenvolver todo esse potencial. Só que eles complementam dizendo que as provas que Deus nos incumbe de passar, que são aquelas experiências que vão nos fazer adquirir o conhecimento e a vivência e passarmos toda essa jornada, desde a simplicidade, a ignorância, até a perfeição prometida pelo Mestre Jesus. Existe toda uma jornada e nós temos que seguir esse caminho. Só que uns aceitam submissos e chegam mais depressa, e outros só suportam murmurando, e por esse comportamento permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Essa é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec sobre essa questão dos espíritos, como eles são criados. Então, a natureza humana, por decorrer da criação divina, a imagem e semelhança dele, ela é dotada do germe da perfeição. Nós temos o potencial de aprender qualquer coisa, nós temos o potencial de crescer infinitamente, mas essa jornada é nossa. O plano, o nosso Criador já traçou, mas a caminhada é nossa. O roteiro está ali, mas a caminhada é nossa. Os passos, Ele deixou através do nosso livre-arbítrio, para que nós sigamos esse caminho, essa jornada, e amealhemos essa experiência, esses conhecimentos por nossa conta, dotando a cada um do livre-arbítrio. Então, cabe a cada um de nós, nesse sentido, entender quais são as nossas arestas que precisam ser ajustadas, quais são aqueles pontos que nós precisamos lapidar, quais são aqueles conhecimentos que nós ainda não temos, e fazer essa jornada em busca da verdade. Mas nós somos perfeitos, no sentido de que Deus não colocou nenhum entrave em nenhuma das suas obras, muito menos em nós, para que tenhamos dificuldade de chegar a esse entendimento da verdade e a essa perfeição.
Nós não temos nenhuma falha de capacidade, nós só não temos história. Quando a gente é criado, a gente não é criado com o germe do mal, ao contrário, nós somos criados com o germe do bem, da perfeição. Mas nós não temos a história ainda, nós não demos os passos. Então, a nossa jornada depende muito da nossa vontade, da nossa iniciativa. Nós temos que passar por provas, nós temos que passar por situações que nos desafiam, para que a gente possa avaliar a cada passo se aqueles conhecimentos que ao longo da jornada vamos adquirindo, se eles estão sendo incorporados ao nosso eu, ao nosso ser, aos nossos espíritos. Porque se nós temos a informação, se nós recebemos as orientações que estão nos evangelhos, que estão em todas as obras que nós temos acesso para adquirir conhecimentos espirituais, é preciso que a gente avalie de tempos em tempos se esse conhecimento está ganhando espaço dentro de nós. Se nós realmente entendemos o caminho, a jornada, e se estamos caminhando em direção a esse destino que é a perfeição. Então, as dificuldades, os sofrimentos, as provas, testam se o caminho está no sentido que o nosso Criador espera que esteja. A perfeição infinita, a gente fala sempre na busca da verdade, e ela é um alvo infinito. Nós estamos sempre buscando a verdade, nós estamos sempre andando no sentido de adquirir aquelas virtudes que vão nos caracterizar como perfeitos, mas é uma busca infinita, porque se nós entendemos que Deus é único, que Deus é a perfeição infinita, que Ele não tem nenhum dos defeitos humanos, e que tem as virtudes ao extremo e muitas outras que nós nem sequer temos capacidade de entender, nós nunca vamos chegar à perfeição divina, porque não somos deuses, mas somos sua imagem e semelhança desde a criação. Então nós estamos, a cada passo que damos no sentido da perfeição, adquirindo a capacidade de dominar os vícios, de controlar aquelas tendências que nos levam a ficarmos mais distantes do Criador e a cultivar as virtudes, que são aquelas que vão nos aproximar do Criador. A cada passo que damos na nossa jornada, nós nos aproximamos do entendimento mais completo da verdade e da perfeição que Jesus nos prometeu, que nós seríamos perfeitos como o nosso Criador. Quando nós deixamos de controlar os vícios, nós estamos deixando o orgulho e o egoísmo tomarem conta. Porque todos os vícios têm origem no orgulho e no egoísmo. Quando nós deixamos de pensar no outro, quando nós deixamos de cultivar aquilo que nos traz a virtude, que é o amor e a caridade, nós deixamos as portas abertas para os vícios. E o nosso compromisso é deixar esses vícios fechados, de uma forma que eles não se manifestem. Eles estão sempre por ali. Aquela tendência a agirmos de uma forma movida pelo orgulho e o egoísmo vai estar sempre ali. Mas quanto mais nós cultivarmos as virtudes, mais nós vamos nos aproximar do Criador e da perfeição prometida, porque nós vamos estar vivenciando o amor e a caridade, e isso é o que está em nossa consciência, que é aquele germe da perfeição que o Criador nos dotou. Ele deixou em nossas consciências o germe da perfeição, para que nós tenhamos o roteiro a seguir e o caminho em direção a Ele. Mas nós estamos falando de vícios e de virtudes. Para que a gente seja um pouco mais didáticos, vamos falar um pouquinho de alguns desses vícios que são tão familiares,
e algumas das virtudes que a gente tem tanta dificuldade de dominar. Vício, em latim, significa vitium, falha ou defeito, imperfeição. Então, o vício é uma imperfeição, é algo que nos afasta da natureza, da essência do nosso Criador, que é infinitamente perfeito. Só que vício, ele não é por si só algo concreto. Para que nós possamos identificar um vício, o vício, ele não é um sentimento. O orgulho e o egoísmo são os sentimentos, são a essência, a crença que nos levam ao comportamento vicioso. O vício é um comportamento. Ele é um comportamento e um sentimento. Ele é algo que nos faz agir de uma determinada forma que aqueles que nos cercam reconhecem ali um vício. Muitas vezes nós não percebemos que aquilo é um vício, mas no ambiente onde nós estamos, aquilo é reconhecido. E aí nós temos que ter a noção de que muitas vezes estamos tendo um comportamento vicioso que está se exteriorizando através dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, e nós não estamos nos dando conta disso. E nós aprendemos na doutrina espírita que esse planeta que nós estamos é um planeta de expiação e provas. Ou seja, é um planeta em que a gente ainda aprende com um certo sofrimento, que é a expiação. E ainda não é óbvio que nós aprendemos a dominar os vícios. Então é necessário que a gente passe por provas, e o nosso Criador, em sua infinita bondade, nos permite passar por experiências que testam para que nós reconheçamos em nós mesmos que progresso já fizemos, se estamos ainda com comportamentos que podem ser enquadrados como viciosos. As provas não são uma decisão unilateral de Deus. Nós dissemos, Deus tem um plano perfeito, mas a jornada é nossa, e essa jornada tem uns pontos de prova, onde a gente tem que parar para checar o que já aprendemos e o que já conseguimos dominar desses comportamentos que são muito perigosos para nós. Para que a gente entenda um pouquinho melhor, sendo um pouquinho mais didático, quais são os vícios dos quais nós estamos falando. Algumas doutrinas chamam esses vícios de pecados. Alguns desses pecados são aqueles pecados chamados de capitais. Por quê? Porque estão na origem, na cabeça dos demais. Então existem alguns comportamentos viciosos que são a origem de tudo que nos desvia do caminho da perfeição e da busca da verdade. Alguns que a gente conhece muito bem: o orgulho, a ostentação. É quando a gente quer ser melhor em tudo, melhor que todos. É quando não nos basta ser bons na nossa avaliação. Nós queremos que todos olhem e digam: ah, como ele é bom, ele é o melhor. E isso nos causa aquele prazer e não nos satisfaz se nós não estivermos nessa posição de destaque. E a gente se alegra com aquilo, principalmente se tivermos a certeza de que ninguém nos iguala. E se for necessário, a gente faz alguma coisa para não deixar que alguém nos iguale. Nós não estamos dizendo de alguém que é muito bom naquilo que faz, mas de alguém que não quer que ninguém mais seja bom naquilo. Esse é o orgulho. Percebem que a diferença entre um comportamento bom e um comportamento ruim é tênue. E o Criador sabe exatamente qual é o nosso mote, qual é exatamente a nossa intenção. Se nós só queremos ser bons ou se queremos ser o melhor e mais ninguém. Nós, através da nossa consciência, que é o canal que nós temos com o nosso Criador, só nós dois sabemos, o Criador e nós, qual é a real motivação para que a gente queira ser o único bom. Outro vício muito comum, o egoísmo.
E algumas vezes podemos dizer também, usando aqueles pecados capitais, né, a avareza. O que é esse egoísmo? É nós pensarmos somente em nós. E quando falamos em dinheiro, que esse dinheiro seja todo nosso. Nós queremos reunir esse monte e colocar todo debaixo da nossa vista. É tudo meu, é só para mim. É nós sermos o centro do universo. Como se diz, a umbigologia, né? É nós olharmos só para o nosso umbigo, olharmos só para nós. Nós queremos tudo para nós. E fazemos tudo para que isso se perpetue. E o orgulho e o egoísmo são as duas principais mazelas que a humanidade tem, conforme nós vamos ver na sequência. Eles são a origem de praticamente todos os vícios. Mas nós temos alguns outros que a gente no dia a dia, muitas vezes nem se dá conta que está praticando esses comportamentos, esses sentimentos. Por exemplo, a inveja. A inveja é quando a gente tem aquele desgosto, aquela tristeza pela prosperidade do outro. Olha que coisa esquisita. Quando alguém tem um momento em que ele consegue uma vitória, e aí a gente pensa no orgulho, na ostentação, que a gente quer tudo para nós, né? Quando alguém tem uma grande vitória, nós nos entristecemos, nós nos aborrecemos. E isso é uma coisa estranha. Para quem torce para futebol sabe muito bem o que é isso, né? A gente, são os anti, os contras, a gente às vezes gasta muito mais tempo torcendo e sofrendo para que o outro time não ganhe, do que para que o nosso ganhe. Isso é inveja. Ah, mas é esporte, gente. Na forma sadia, o comportamento é o que a gente fala. A nossa consciência e Deus sabem exatamente o mote, qual o motivo que a gente se comporta dessa forma. Mas se isso é movido por aquele desgosto, aquela tristeza pela vitória do outro, pelo bom momento do outro, isso não tem dúvida de que é um vício, e é o vício da inveja. Outra coisa que a gente às vezes tenta legitimar, né? E conversando com o nosso companheiro ali, antes da palestra, falando daquele momento em que Jesus, no templo de Salomão, derruba as coisas, e se a gente estudar, isso é motivo para uma outra palestra, Jesus em momento algum teve ira, raiva ou comportamento de violência. A reprovação divina pelas coisas equivocadas em relação à casa do Pai, em relação ao templo, era muito mais de autoridade moral do que de qualquer violência física. Mas nós achamos que temos autoridade para chegar chutando, chegar empurrando, chegar falando alto. E isso nada mais é do que a ira, a raiva. E a gente se acha com direitos, com prerrogativas de justiça sobre os outros. A gente acha assim, não, aqui eu sou o único lúcido, por isso eu estou fazendo um bem. Eu estou pondo ordem na casa, e a gente chega quebrando tudo, e ainda tenta convencer intimamente Deus de que isso é uma virtude. Não é, é um vício. Lamento informar para mim, que sou o primeiro que está ouvindo, e para todos vocês e quem nos assiste, que isso é um vício. Nós não temos prerrogativa de justiça sobre a vida dos outros, nós não temos direito de ser quem põe ordem na casa de uma forma grosseira e violenta. Existem virtudes que nós vamos falar na sequência, que nos dão a autoridade moral e espiritual para pôr ordem na casa, e é assim que Jesus fazia. Jesus, bastava ele se aproximar de alguém que a autoridade espiritual dele se falava por si só. Conversamos isso também com o nosso irmão. Bastava ele chegar, que aqueles centuriões, aqueles soldados se afastavam, porque viam que ali tinha uma autoridade absoluta do ponto de vista espiritual. Então a ira e a raiva nunca vai ser a solução para nada. Tem umas também que a gente usa bastante.
Se a gente falar em injustiça, a gente vai achar assim, não, eu não sou injusto, de jeito nenhum. Mas se nós pensarmos na maledicência, a maledicência é uma injustiça, que hoje nós usamos um termo muito mais chique, fake news. A gente propaga uma mentira, uma maledicência, acabando com a imagem de alguém, e achamos que estamos esclarecendo todo mundo, abrindo os olhos. Quem somos nós? Já estamos perfeitos? Já cumprimos aquela profecia do Mestre Jesus de sermos perfeitos como o Pai Celestial? Ou a gente ainda está longe disso? A gente ainda está longe disso. Então é bom que a gente não se ache no direito de fazer justiça ou de abrir os olhos de todo mundo, usando de métodos que não dão a oportunidade à outra parte de se defender. Quando nós fazemos a maledicência, pressupõe que estamos falando de um vício de alguém. Primeiro, não nos cabe apontar vício em ninguém. Nós temos o compromisso de lapidar os nossos vícios e não os dos outros. Esse parêntese é importante. Nosso compromisso é conosco, não com os outros. Mas quando nós nos aventuramos a esclarecer, entre aspas, os outros quanto aos vícios de alguém, primeiro que nós temos que ter absoluta certeza. E se assim agirmos, temos que agir movidos por aquilo que nós dissemos que é a origem das virtudes, pelo amor e pela caridade. Conter alguém que esteja fazendo muito mal, se nós fizermos isso com amor e caridade, vai ser sempre uma virtude. Mas se nós quisermos propagar informações que não temos absoluta certeza de que sejam verdade, e que não tem como objetivo reeducar ou conter algum mal maior para todos, nós estamos simplesmente praticando um dos piores vícios, que é a maledicência, a injustiça. Não nos cabe patrulhar a vida alheia e nem divulgar informações a respeito dessas pessoas. O Mestre nos disse que era para a gente fazer aos outros o que a gente quisesse que fizessem conosco. A gente gostaria que alguém patrulhasse a nossa vida e ficasse divulgando sem sequer nos dar a oportunidade de checar se aquilo é verdade? Então é um vício. E é um vício que, infelizmente, muitas vezes até de boa fé a gente pratica. Mais um, para a gente falar só mais um, depois vamos falar das virtudes que são o nosso objetivo. A preguiça. Ah, não, eu sou muito trabalhador. A gente muitas vezes associa a preguiça àquele que está sem trabalho. Muitas pessoas que estão sem trabalho não são preguiçosos, estão passando por uma provação da dificuldade de colocação profissional, e nós chamamos de preguiçoso. Ou aquele trabalhador que passa o dia cumprindo sua tarefa, e no final do dia precisa sentar e recompor as energias. Esse não é o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que não tem disposição para agir. Quando a gente vê alguém em sofrimento e não faz nada, é um preguiçoso. Quando a gente vê alguém em dificuldade e sabemos que temos a oportunidade de fazer algo para ajudar e não fazemos, não temos disposição de agir, estamos exercendo a preguiça. Então a gente percebe que a preguiça é muito mais do que não trabalhar, é a não disposição para agir. E se nós olharmos a parábola do bom samaritano, nós vamos ver que aquele homem caído no caminho, passou o levita, passou o sacerdote e não tiveram disposição de agir, eles exerceram ali a preguiça. Mas o samaritano, que nem era tido como alguém de boa vida, esse teve compaixão, parou e socorreu. Esse não teve preguiça. Então que a gente procure ter sempre disposição para que a gente faça o que tem que ser feito. E para isso não basta só a gente, quando é invadido por uma situação notória, agir.
Mas muitas vezes nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como o nosso mestre ensinou. Nós temos que estar atentos às necessidades ao nosso redor, para que a gente perceba que há necessidade de agir. É muito fácil virar um zumbi, botar um foninho de ouvido, hoje tem aqueles óculos que a gente tem uma realidade virtual, e desligar do mundo. Mas eu não vi nada, então eu não vi a oportunidade de agir. Essa fuga para que não veja o que tem que ser feito é também preguiça. É pior ainda, é não se dar nem sequer a oportunidade de observar que tem a oportunidade de agir. Falando então desses vícios, é aqui que Allan Kardec, no livro A Gênese, coloca que Deus, sendo a infinita perfeição, não pode ter nenhum deles em nenhuma ínfima parcela. Então, se nós acharmos que Deus tem algum orgulho, que Ele guarda alguma coisa só para Ele, ou que Ele fica com inveja de alguma coisa que a gente faça, ou que Deus tem ira ou raiva, ou que Deus comete alguma injustiça, ou que em algum momento Ele não age, nós estamos completamente equivocados em relação ao Deus que nós estamos enxergando. Deus, a infinita perfeição, é outra coisa. Ele é perfeito. Nós estamos cultuando um Deus que tem vícios. Então, esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Criador é infinitamente perfeito, justo e bom. Não tem nenhum vício em nenhuma ínfima parcela. E isso é muito importante que a gente compreenda. Mas e as virtudes? Aí vamos falar um pouquinho da parte boa. Virtude, do grego, é excelência. Vida, do latim virtus, é vivenciar. Então, é viver com excelência. É vivenciar a excelência, é ser modelo, exemplo de excelência. Ser virtuoso é isso. É ser excelente, é atingir um grau supremo de comportamento, de sentimento, de execução das coisas, que seja reconhecido desta forma. Porque se a gente olhar e falar, eu sou muito bom, é vício, é orgulho. Mas se nós formos reconhecidos pelos outros como excelentes, isso é virtude. Porque a virtude ela tem que ser reconhecida, ela não tem que ser declarada. Isso é muito importante para que a gente entenda essas virtudes. É ter as qualidades que nós entendemos que são boas para os seres humanos no seu mais alto grau. Nós não temos nem noção das virtudes de Deus, nem noção. Nós não temos ainda compreensão de tudo que Ele pode ter de qualidades e de excelências. Só sabemos que tudo que a gente olha ao redor é extremamente maravilhoso e nos diz que Ele deve ser, como diz o Pereira, muito bom. Esse sujeito é muito bom. É isso que a gente tem que entender quando a gente diz que a nossa oração é para louvar. Quando a gente louva, a gente está demonstrando o reconhecimento pela obra. Nós somos fãs. A gente acha fácil ser fã de um cantor, de um artista, de um jogador de futebol. A gente tem que ser fã de Deus e falar, gente, que obra espetacular, que coisa absurda. Isso é render louvor ao Criador, que tem todas as virtudes. Mas a gente não consegue entender tudo isso, a gente só se maravilha e fica até emocionado quando a gente vê tudo que Deus fez. Mas pensando na nossa pobre visão humana, nós temos que entender que o que nós já entendemos como virtude dos homens, essas Deus tem de sobra, ao infinito, sem nenhuma margem para nenhuma falha. Então vamos pensar em algumas delas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem o nome Sede Perfeitos, de onde nós tiramos as inspirações, onde Allan Kardec estuda várias passagens evangélicas e faz comentários.
No item 8, ele trata sobre a virtude, exatamente esse ponto. O que são as virtudes? Quais são aquelas características da perfeição? Se nós estamos falando sede perfeitos, nós temos que entender, no nosso entendimento ainda muito pobre, ser perfeito é praticar essas virtudes ao extremo, de uma forma que todos reconheçam como ela está em um nível de excelência, ela estando em um nível de excelência, que são aquelas qualidades que nesse item são colocadas como as características do homem de bem. O que é esse tal de homem de bem? Que é aquele que pratica as virtudes e, portanto, a sua jornada está no sentido da perfeição, conforme previsto pelo Mestre. Esse homem de bem, ele tem que ser modesto, humilde. E nós vemos que essa humildade, ela se demonstra quando alguém que consegue combater o orgulho, consegue não ter aquela ostentação, ele é reconhecido pelos outros como alguém que faz o bem pelo bem, que faz o que faz por simples inspiração divina e vontade de fazer da forma que seja melhor possível para os outros e não para si mesmo. Caritativo é aquele que pratica o amor, é aquele que movimenta esse sentimento divino que habita em nós em favor dos outros. Quem faz isso combate o egoísmo. É alguém que não está olhando para si. A sua vida é movida pelo bem do próximo e não pelo bem de si mesmo. É sóbrio, é o contrário da ira, é o contrário da inveja. É a gente ver a vitória do outro e se espelhar naquilo, se inspirar. Pessoas que vencem são inspiração. Não são pessoas para nós termos inveja. O homem de bem é justo e bom. Ele é justo e bom no sentido de que ele serve, ele faz o bem e ele não faz julgamentos ou comentários do proceder dos outros, porque não lhe interessa. Ele faz aquilo que entende que lhe cabe em favor dos outros. O homem de bem, ele não tem uma dessas características, ele pratica essas virtudes na sua vida. Ele é indulgente. Indulgente é aquele que não se coloca como juiz de ninguém. É aquele que compreende que todos nós estamos em uma jornada rumo à descoberta da verdade e à perfeição, mas que cada um tem sua jornada, cada um enxerga as suas asperezas, as suas pedras, de uma forma diferente. O que para um é um caminho natural, para outro é um caminho árduo, tenebroso, e está tudo bem. Essa não é uma questão que nos cabe, mas sim entre a criatura e o Criador. Deus está o tempo todo olhando por aquele que sofre quedas e tropeça nas pedras. Isso não nos cabe, então nós somos indulgentes, combatendo a injustiça. Laboriosos, trabalhadores, no sentido não só daquele que está pronto para o trabalho, como a gente viu na parábola da vinha do Senhor, aqueles que estavam prontos para trabalhar, mas muitas vezes não tinham a oportunidade do trabalho. Nós estamos falando naquele sentido da preguiça. Se nós somos trabalhadores, nós procuramos agir, nós nos antecipamos, nós abrimos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, como Jesus nos orientou. Temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente perceba aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro. Nesse sentido, nós estamos combatendo a preguiça. Mas aí a gente tem uma preocupação. Todo aquele que tem essas características num grau de excelência, ele é virtuoso? Aí vem os tais dos vícios. Na realidade, a virtude, ela não é o comportamento externo, não é o ato externo,
mas é aquele motivo interno que faz a gente fazer aquilo. Então, se nós praticarmos ações exteriores que dão a imagem da virtude, mas intimamente nós queremos nos destacar, não queremos que outros nos igualem, nós estamos praticando vício. Nós somos uma imagem que diz uma coisa, mas um íntimo que diz outra. Nós somos literalmente aqueles falsos profetas. E isso Jesus deixou muito claro, que era para acautelar desses. Porque são aqueles que têm a aparência de sepulcros caiados, mas por dentro é podridão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não devemos ter medo de ter ações virtuosas, mas tomar um cuidado medonho com o nosso orgulho, que muitas vezes está ali fervendo e o tempo todo fincando aquela agulhazinha para que a gente se ostente daquilo. Então, o homem de bem, ele age em silêncio, ele não tem nenhum interesse em se promover, ele aprende a praticar as virtudes da forma mais natural possível. Se nós estamos sentindo aquele orgulho de fazer o bem, é melhor a gente diminuir um pouquinho essa sensação, porque ela é aquela cordinha amarrada na cintura que nos puxa de volta para o vício. A gente sempre tem essa dualidade que o André Luiz, meu irmão, falou a semana passada, entre o bem e o mal. Nós somos fadados ao bem, Deus nos criou para o bem, mas aquela vontade de ostentar, aquela vontade de dar aquele passinho para o lado sempre vem, e nós temos que voltar para o caminho certo. É natural que a gente tenha esses pendores, porque somos ainda espíritos em evolução. O verdadeiro humilde, então, é aquele que age dessa forma, mas movido por um sentimento genuíno e não por aqueles vícios. E como que a gente pode identificar se estamos praticando a verdadeira virtude? O verdadeiro virtuoso normalmente não sabe que é virtuoso. Ele não se dá conta de que ele é virtuoso. Quem faz o bem nem faz ideia que está fazendo o bem. As melhores pessoas que passaram por esse planeta não se achavam perfeitos, muito pelo contrário. Aqueles que são os melhores, eles tinham a consciência da sua pequenez, da grandiosidade da obra, do quanto tem por fazer, e que o que eles faziam era uma ínfima parte, mas tinham a consciência de que estavam fazendo aquilo que o Criador nos destinou a fazer. Então o verdadeiro virtuoso, ele se sente feliz quando faz o bem, simples assim, sem ostentação e sem se achar melhor que ninguém. E a gente, como que a gente pode reconhecer o virtuoso e reconhecer em nós mesmos esse virtuoso? Nós temos uma tendência a idolatrar algumas pessoas, né? Nós temos uma tendência a ter os nossos mestres, aqueles gurus que a gente segue. E com o advento da internet, isso virou uma coisa muito maior ainda. As pessoas se apaixonam por outros como fiéis seguidores. Como que nós vamos ver se aquele é um falso profeta? Se aquele é um falso virtuoso? Se é alguém que externamente pratica certas atitudes, mas por dentro não é aquilo que parece. Aquele que é o falso virtuoso, ele procura fazer alarde do que faz. É simples assim. É aquele que faz marketing de si mesmo. É aquele que, ao fazer o bem, não deixa de fazer uma selfie, de postar em alguma mídia, para mostrar para todo mundo: ó, vejam como eu sou bom. E também não temos tempo para discorrer profundamente sobre isso,
mas podemos nos lembrar daquela passagem do fariseu e do publicano no templo, em que o fariseu diz: Senhor, eu jejuo, eu faço tudo, eu cumpro tudo, eu guardo o sábado, eu faço todas as coisas que a lei manda, não sou como aquele publicano que é de má vida. E o publicano baixa a cabeça, não tem nem coragem de olhar para Deus e fala: me perdoa que eu sou um pecador. Aquele que pratica a virtude não precisa nem sequer dizer isso para ninguém, muito menos para Deus. Deus sabe tudo o que passa na nossa vida. Ele sabe exatamente, a gente pode enganar qualquer um, não tem nenhuma possibilidade de enganar a Deus. Como dissemos, Deus é infinita perfeição e sabe tudo, então não tem perigo da gente, entre aspas, passar a perna nele, né? Enganar. Ele não vai olhar a nossa mídia social e nem o que nós dissemos, mas sim vai saber perfeitamente o que está no nosso íntimo. Então, se nós estamos tentando erguer estátuas para nós mesmos, se nós estamos querendo dar nota 10 para nós mesmos, com certeza não somos virtuosos. E se nós estamos precisando falar sobre isso, nós não estamos praticando a virtude, mas sim o orgulho. Aquele que pratica a virtude genuína, o seu maior pagamento é a satisfação íntima, a felicidade que sente por ter feito algo que resultou para o outro em coisa boa. Quando a gente acompanha alguém muito caridoso, que faz alguma obra muito nobre, e eu tenho a felicidade de acompanhar às vezes a minha mãe, que deve estar nos assistindo, quando ela visita algumas casas de pessoas assim mais necessitadas, e a gente sai de lá assim com aquela sensação: ajudei alguém, e ela sempre lembra que aqueles espíritos estão em um nível superior, em condições de passar por aquela situação humilhante de precisar receber uma comida, e que nós ainda somos tão imperfeitos que nós temos que vir com dinheiro, com capacidade para ir lá doar uma cesta básica, e a gente acha que a gente está fazendo a caridade. Essas pessoas, quando a gente pergunta como que está, graças a Deus está tudo bem, aqui Deus não falta, e a gente sai envergonhado. Então isso que a gente precisa entender, a satisfação verdadeira é essa. E nesse capítulo, em suas conclusões sobre o homem de bem, Allan Kardec coloca uma frase que virou um lema na doutrina espírita, mas é um lema para qualquer cristão, que ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós podemos dizer, reconhece-se o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações más. Ou seja, aquele verdadeiro homem de bem, ele é alguém que se esforça para praticar as virtudes. Ele não precisa afirmar para ninguém que é virtuoso, mas ele tem a consciência de que o único caminho que vai levar a cumprir aquela determinação que Jesus coloca e que Mateus nos relata, de que seremos perfeitos como nosso Criador, aquilo só é possível se nós traçarmos um caminho, fizermos a nossa jornada, seguindo o plano infinitamente perfeito que Deus nos traçou, praticando as virtudes de uma forma que os outros reconheçam, colocando o centro do nosso universo fora de nós. Se nós tivermos ainda naquela atitude de que o universo gira em torno de mim, nós vamos ter muita dificuldade para chegar naquele lugar que a gente precisa chegar, que é próximo ao nosso Pai, aproximando através da perfeição. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, preocupado com isso, com esse progresso, para nós encaminharmos para o final da nossa explanação, ele coloca assim: mas já que o homem é fadado ao progresso, qual que é o maior entrave,
O que pode dificultar que esse progresso aconteça? Se nós somos destinados à perfeição, o que pode atrapalhar? E os Espíritos respondem de uma forma assim, uma frasezinha, depois explicam melhor, mas falam: o orgulho e o egoísmo, que são a origem de todos os vícios. Se a gente ainda está movido pelo orgulho e pelo egoísmo, o orgulho é quando nós não reconhecemos as nossas imperfeições, é quando nós nos julgamos melhores do que somos, é quando nós queremos que os outros nos vejam de uma forma muito positiva, esquecendo que Deus nos vê da forma exatamente como somos. Esse é o orgulho. E o egoísmo é quando o centro do nosso universo está em nós. É simples, é fácil entender. O orgulho, nós nos enxergamos melhor do que os outros nos enxergam. O egoísmo, o universo gira em torno de nós. E isso entrava o progresso, porque, como dissemos, é aí que está a origem de todos os vícios que nos afastam da perfeição divina. E aí está o entrave para todas as virtudes que nos aproximam da perfeição divina. Mas então, nós somos fadados à perfeição? Nós vamos mesmo chegar lá? E Allan Kardec pergunta na questão 116, não, mas é verdade mesmo? É sério isso? A gente vai mesmo? Os espíritos, tem gente tão ruim, vai mesmo chegar? Não tem ninguém que vai ficar eternamente nas ordens inferiores? E os espíritos respondem, não, todos se tornarão perfeitos. Deus não vai banir ninguém, Ele é infinitamente justo e bom. Só que alguns demoram bastante, e a gente precisa se esforçar para não ser um desses, para que a gente consiga entender que é urgente que a gente saia dessa situação que nos perpetua ao vício, que a gente tranque esse vício lá num lugar bem fechadinho, para que ele não tome conta de nós, para que a gente consiga praticar a verdadeira virtude. E aí ele pergunta por fim na questão 645, se não tem pessoas que estão assim irresistivelmente arrastadas para o mal. E os espíritos insistem mais uma vez, arrastados para o mal, sim, porque algumas pessoas estão muito arraigadas ainda em comportamentos viciosos, mas um dia elas vão deixar de estar, porque Deus não abandona ninguém. Então a gente tem a confiança de que o nosso progresso, ele é realmente o nosso destino, que Deus jamais vai nos abandonar, nem que a gente fique milênios patinando, uma hora a gente sai da lama, uma hora a gente desiste do vício e a gente passa a praticar a virtude. Algumas pedras se tornam diamantes rapidamente, outras ficam bastante tempo até chegar lá. Algumas milênios, milhões, e assim vai. Mas nós temos que ter a compreensão de que tudo isso é um processo que depende de nós tomarmos conhecimento das verdades espirituais, à luz do Evangelho de Jesus, que é a boa nova que nos esclarece todo o roteiro que devemos seguir para chegarmos à perfeição que o Pai nos ensinou. E eu estava comentando com a Gleides, em 2015, meu pai fez uma palestra aqui sobre esse tema, e ele finalizou com uma passagem, que é uma lenda do bambu chinês, e isso nos mostra como nós devemos ter paciência e perseverança, porque se nós plantarmos raízes firmes no bem, embasados no Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir florescer e crescer. Conta essa lenda que depois de plantada a semente desse bambu, não acontece nada por 5 anos, ninguém vê nada, fica um brotinho. Durante 5 anos, se nós investigarmos, o bambu está crescendo para baixo, consolidando uma estrutura de raízes sólida, que vai dar sustentação para aquela planta no futuro. E depois de 5 anos, em pouquíssimo tempo, cresce 25 metros para cima. E a gente fala, nossa,
de uma hora para outra cresceu 25 metros, não. Toda essa base tem que ser feita, e essa base para nós é o Evangelho de Jesus. Se nós firmarmos essas raízes, nós vamos com certeza, tendo paciência e perseverança, atingir esse nosso destino, que é a perfeição. E também eu gosto sempre de encerrar com alguma poesia, alguma passagem, e eu trouxe, para nós finalizarmos o nosso comentário de hoje, uma poesia escrita por Eurípides Barçanufo, em que ele manifesta a admiração pela obra do Criador, pela perfeição suprema, e que isso nos inspire a entender que somos parte dessa sua criação e que somos destinados a fazer parte dessa grandiosidade toda. O poema é intitulado Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate e na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor da constelação. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres, da boa vontade de Deus. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e que o Evangelho seja o nosso roteiro rumo à perfeição prometida pelo nosso Mestre. Que assim seja.